entendermos aquilo que se passou no passado, imediatamente nós somos projetados para os dias de hoje e mesmo para o futuro. Nós iremos depois ver, mas fiquem com esta ideia, sublinhem bem este texto de Eclesiastes 1, 9 a 11, não há nada de novo debaixo do sol. Esta é a grande verdade. Não há nada de novo debaixo do sol. Daí que a Bíblia seja um livro atual. Porque aquilo que nos relata do passado é válido e atual para os nossos dias. Certo? Ok. Eu vou, de qualquer modo, repisar muito este assunto, à medida que nós vamos avançando no estudo de Daniel. Ora bem, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel. Hoje gostaria de estudar convosco, eu sei que é um capítulo muito conhecido, o capítulo 2 de Daniel, mas é fundamental que nós o estudamos porque o capítulo 2 de Daniel é, por assim dizer, a matriz básica para nós compreendermos as restantes profecias do livro de Daniel. Mas antes de entrarmos no capítulo 2, vamos só sobrevoar rapidamente o capítulo 1. O capítulo 1 do livro de Daniel abre com um acontecimento terrível. Querem ver? No capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor da Babilónia a Jerusalém e a sitiou. Pior do que isso, versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Como é que se iniciou o livro de Daniel? Com a derrota de Babilónia sobre Jerusalém. Ora, isto é um facto muito significativo. Porque sabem que este conflito entre Babilónia e Jerusalém, para além do conflito regional que aqui nos é apresentado, porque foi um conflito regional entre potências históricas, para além desse conflito regional, há todo um conflito muito mais amplo. E esse conflito já vem muito de trás. Babilónia é, na linguagem bíblica ou na teologia bíblica, símbolo do poder que se opõe a Deus, que se levanta contra Deus. Logo nas primeiras páginas da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 11, ora vamos lá muito rapidamente ver, em Gênesis 11, reparem, eu sei que para aqueles que conhecem a Bíblia já há muito tempo, a maior parte ou grande parte das coisas que nós estamos aqui a referir não são novas para vós. No entanto, a minha intenção ao focar algumas destas coisas é de as colocarmos numa determinada perspectiva que nos ajude a entender os acontecimentos de hoje e que ainda estão no futuro. Em Gênesis, então, no capítulo 11 e nos versículos 1 e 2, lemos o seguinte: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Eles quem? Bem, se formos um bocadinho atrás ao capítulo 10, iremos ver que este eles, de que faz aqui referência, eram os descendentes de Cã. Tinha havido o dilúvio, os sobreviventes do dilúvio, como todos vocês sabeis, foram Noé e a sua família, portanto a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, as suas noras. E para onde é que se dirigiram precisamente os descendentes de Cã? Vamos já agora, por curiosidade, ver no capítulo 10, a partir do versículo 6. Os filhos de Cã, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sebá, ou Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino, do reino de quem? Deste Nimrod, foi aonde? Foi Babel, Ereque, Acade e Calné. Todos estes nomes, ou seja, Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de onde? Na terra de Sinear, precisamente. Então foi para a terra de Sinear que se dirigiram os descendentes de Cã. E o que é que eles fizeram lá na terra de Sinear? Pois bem, agora o capítulo 11 vai-nos referir em pormenor o que é que fizeram, ou o que é que queriam fazer e que ainda começaram a fazer. Portanto, vamos voltar ao capítulo 12, versículo 2. Portanto, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Versículo 3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus.
e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Bom, qual é a intenção que está por detrás, digamos, deste desejo de empreendimento desta grande torre? Qual é o desejo? Está bem expresso aqui no texto bíblico. O desejo é: vinde, façamos uma torre cujo topo chega até aos céus e tornemos célebre o nosso nome. Reparem, que chega até aos céus e tornemos célebre o nosso nome. É na medida em que eles queriam subir até aos céus, ou seja, desafiar o próprio Deus, que o seu nome se queria tornar célebre. Ou seja, queriam tornar-se célebres, mas num certo conflito com Deus. E é claramente um conflito, sabem porquê? Porque logo depois do dilúvio ter destruído a terra, Deus fez uma promessa. E qual foi essa promessa? Lembram-se? Nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Nós vemos isso, por exemplo, no capítulo 9, muito rapidamente, versículo 11. Diz assim: estabeleça a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus tinha feito uma promessa. E as promessas de Deus não falham. Ele tinha dito: nunca mais vou destruir a terra por um dilúvio. Agora pensem um bocadinho, irmãos. Se estes descendentes de Cã resolvem construir uma torre cujo topo chega até aos céus, ou seja, o mais alto possível, qual era a intenção deles? Ora, exatamente. Não serem destruídos por um eventual dilúvio que viesse novamente. Mas esperem lá. Então, mas Deus não tinha dito que não iria mais destruir a terra por um dilúvio? Tinha. Confiaram eles em Deus? Não. Então, vemos já aqui uma primeira característica deste espírito de Babel. É que o espírito de Babel é um espírito que não confia em Deus, que não tem fé em Deus. E em lugar da fé em Deus, porque ter fé em Deus é confiar na sua palavra. Deus disse: não vou destruir mais a terra por um dilúvio. Bom, se Deus disse, então aquele que tem fé acredita na palavra de Deus e ponto final. Não discute mais. Aceita. E ao aceitar, manifesta por isso mesmo que tem fé em Deus. Não foi o caso dos descendentes de Cã. Duvidaram. E o que é que eles puseram em lugar da fé em Deus? Pois bem, deixem-me aqui parafrasear o que provavelmente lhes passou pelos seus corações e mentes. Bom, pelo sim, pelo não, não vai ele mudar de ideias, mais vale nós nos precavermos e construirmos a nossa própria defesa. Sabe o que é que eles fizeram? Em palavras muito simples, quiseram construir a sua salvação com as suas próprias obras. Este é o espírito de Babilónia, que já estava presente em Babel. E isto é muito importante nós descobrirmos para sabermos qual é o espírito que está por detrás de Babilónia e que já estava presente em Babel. É o espírito que se quer arrojar o direito de ser igual a Deus, portanto subir até aos céus. Aliás, isso não vos faz lembrar algo? Em Isaías, no capítulo 14, quando se fala precisamente do rei de Babilónia, vamos lá abrir as nossas Bíblias. Desculpem-me estar, de certo modo, a perder um bocadinho de tempo com estes dados elementares, mas estes dados elementares são muito importantes para nós depois construirmos o nosso edifício de forma mais sólida. Em Isaías, no capítulo 14, o profeta Isaías, reparem, não sei se as vossas Bíblias têm, pelo menos a minha tem, fala, portanto, de Babilónia, no capítulo 14, querem ver, por exemplo, no versículo 4, diz assim: então proferirás este motejo contra o rei de quem? De onde? De Babilónia, precisamente. Proferirás este motejo contra o rei de Babilónia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. E então continua o oráculo a falar e chegamos finalmente ao versículo 12 e diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Bom, eu